Senhora deputada, senhores deputados, vamos dar continuidade à reunião extraordinária, agora somente da Comissão de Finanças e Tributação. E os deputados a quórum regimental para tal. E quero aqui registrar a presença do eminente deputado Napoleão Bernardes, que no dia de hoje, a partir de agora, substitui o deputado Mário Mota. Seja bem-vindo. E os senhores deputados receberam a pauta da reunião de hoje. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos para deliberar. E vamos ao primeiro. Senhores deputados, trata-se, pois, do projeto de lei 0403/2024, que dispõe sobre a concessão de isenção e redução de base de cálculo do imposto sobre operações relativas de mercadorias sob prestação de serviço de transporte interestadual ICMS, nas saídas dos insumos agropecuários, que especifica e estabelece outras providências. O projeto de lei é de autoria do Governo do Estado. Ele aportou aqui em 2024, não houve acordo dos líderes para a votação, e agora o governo mandou um outro projeto, que é o 435, é isso? O governo mandou um outro projeto de lei para completar esse. Nós verificamos toda a documentação acostada, é um projeto extremamente importante para o agronegócio brasileiro, catarinense, né? E nós optamos pela aprovação da matéria com a emenda modificativa do deputado José Milton Schaeffer, né? Que é pela a vigência da lei para vigorar a partir do 1º de janeiro de 2026, a anterioridade. O projeto original previa a vigência a partir de 1º de janeiro de 2025, e se assim for feito, vai ter problema com a fiscalização. Então, nós acatamos a emenda do deputado José Milton Schaeffer, com a concordância com a Secretaria da Fazenda. A vigência da lei passa a ser a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas também rejeitamos a emenda do deputado Napoleão. Já explicamos para o deputado Napoleão que a questão dos defumados é uma luta do deputado, pertinente, tem o nosso apoio, mas, infelizmente, não tem autorização do CONFAS. Tá? Mas nós vamos continuar lutando junto à Secretaria de Estado da Fazenda. O deputado José Milton Schaeffer também havia apresentado uma segunda emenda que tratava da federação das cooperativas. Tá? Como não é pertinente nesse projeto, a Sua Excelência entendeu o apelo e pediu o encerramento dessa emenda. Então, das 3 emendas apresentadas ao projeto de lei, nós estamos acatando a do deputado José Milton, com vigência a partir do dia 1º de janeiro, rejeitando a emenda do deputado Napoleão e rejeitando a segunda emenda do deputado José Milton Schaeffer, que trata da Federação das Cooperativas, e aprovando no mais na redação final. É o relatório e voto deste deputado, senhor deputado. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra. Aprovado. Tenho ainda o relatório e voto ao projeto de lei. Separa as emendas para mim, se tiver. Separa as emendas. O 415. Projeto 415. Projeto 415. Cadê o projeto 415? Senhores deputados, projeto de lei 415/2025, de origem governamental, que concede isenção do imposto do ICMS nas operações internas com mercadorias de consumo popular que compõem a cesta básica de alimentos, estabelece outras providências. Trata-se de um acordo nacional de zeramento
de ICMS de alguns produtos da cesta básica. São 6 produtos da cesta básica. E a lei, se for aprovada, ela vai entrar imediatamente no dia da sua publicação. No entanto, houve a apresentação de uma emenda da eminente deputada Luciane Carminati, que trata para incluir nesse projeto de lei e na cesta básica de produtos consumidos pela população de absorvente íntimo feminino. Então, a deputada apresentou essa emenda, nós fizemos todo o estudo necessário, né, e o impacto financeiro, a renúncia desse impacto financeiro pode beirar a quase 150 milhões de reais por ano, tendo em vista que a metade da população é feminina. Então, no âmbito interno desta comissão, examinamos toda a documentação acostada, tanto que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, a questão orçamentária, a questão financeira. Nós não vemos óbice na sua regular tramitação na forma original, ou seja, o meu voto é pela aprovação da forma original, rejeitando a emenda da deputada Luciane Carminati, né, que é o da inclusão do absorvente. Eu concordo com a deputada Luciane Carminati, vamos continuar lutando. De qualquer forma, não tem autorização do CONFAS para o acatamento dessa emenda. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria, rejeitando a emenda da deputada Luciane Carminati. Em discussão. Deputada Luciane Carminati, para a discussão. Eu respeito sua posição como relator da matéria. No entanto, esse debate que trata da precariedade menstrual, ele atinge os nossos estudantes da rede pública, sobretudo, na medida em que as meninas, mulheres pobres, são as que mais têm esse direito limitado. E sobre o convênio do CONFAS, eu quero só lembrar que o Estado do Rio de Janeiro já tem lei aprovada com relação à inclusão na cesta básica como um produto essencial, porque a gente precisa superar a tese de que necessidades básicas são tão somente alimentos. Produtos de higiene pessoal, que são caros também para um trabalhador, eles são necessidade básica. Rio de Janeiro, Distrito Federal, o próprio governo federal já tem lei aprovada nesse sentido. Então, eu quero continuar e quero seu apoio para continuar nesse debate até que tenhamos uma lei aprovada aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Obrigada. É pertinente e vamos continuar, não tenho dúvida nenhuma. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto ao projeto de lei 415/2025 na forma original, rejeitando a emenda da deputada Luciane Carminati. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Vamos ao projeto de lei 435/2025, relatório e voto da autoria do Governo do Estado, que trata sobre a concessão de crédito presumido do ICMS aos estabelecimentos abatedouros de gado bovino e bubalino. Houve a apresentação de 2 emendas por parte da bancada do Oeste, assinadas pelo deputado Mauro de Nadal, que é o coordenador da bancada, a deputada Luciane Carminati, deputado Fabiano da Luz, deputado Pedro Baldiceira, deputado Neudi Saredo, deputado Altair Silva, deputado Jair Mioto, e também com a adesão do deputado José Milton Schaefer. Trata-se, pois, de uma remissão para a indústria láctea de Santa Catarina, tendo em vista um lapso temporal em razão da aprovação do projeto de lei aprovado ano passado nesta Casa, quando a bancada do Oeste fez uma reivindicação ao governo de que o benefício a ser dado à indústria láctea devesse também ser dado ao produtor rural, o que foi feito. Só que houve um lapso na lei e precisa ser feita a remissão desse período, razão pela qual foram feitas 2 emendas, uma que trata da remissão e a outra que trata do tempo de vigência, ou seja, que passa a vigir, que é tem que ter a aplicabilidade dela a 60 dias a partir da data da publicação da lei. Mas, no mais, o voto é pela aprovação, tendo em vista que há toda a obediência à lei de responsabilidade fiscal quanto à questão financeira e orçamentária.
Então, está se corrigindo um grande erro praticado em desfavor da indústria láctea de Santa Catarina. Eu coloco em discussão. Quer fazer comentário, deputado Zé Milton? Deputado Marcos, só lhe cumprimentar pela redação. E a cadeia produtiva do leite é fundamental para a economia de Santa Catarina. Nós precisamos encontrar competitividade, porque a produção do Estado é muito maior do que o nosso consumo. Nós produzimos aqui mais de 3 bilhões de litros de leite por ano, chegando quase a 4, e nós precisamos encontrar caminho, a nossa indústria, o parque industrial, para colocar esse produto em outros estados e também em outros países. Esse projeto ele é muito estratégico para o desenvolvimento da pecuária leiteira de Santa Catarina, e nós tivemos na última semana a FEAGRO, em Braço do Norte, que mostra o quão complexa e quanto emprego a cadeia produtiva do leite rende para o Estado de Santa Catarina. Então, agradecer aqui ao Governo do Estado e cumprimentar o senhor pela relatoria desse projeto, que é muito importante para gerar emprego e renda no campo do Estado de Santa Catarina. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório de voto ao projeto de lei 0435/2025. Senhor deputado, concorda permaneça como se encontra aprovado. Deputado Napoleão Bernardes, Vossa Excelência substitui o deputado Mário Mota. Tem o projeto de lei 0413/2025. Vossa Excelência, com a palavra. Caro presidente, deputado Marcos Vieira, colegas de Comissão de Finanças, eu substituo aqui, na condição de líder do PSD, o deputado Mário Mota, e passo, portanto, a leitura do relatório e voto ao projeto de lei 413/2025, autoria governador do Estado, relator deputado Mário Mota, visa alterar o artigo 8º da Lei 7.543 de 88, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e estabelece outras providências. De forma sucinta, essa matéria visa a incluir no rol dos beneficiados por isenção daqueles que se enquadram no conceito de agentes diplomáticos, de modo a ajustar o texto ao disposto no Decreto 56.435, de 8 de junho de 65, sobre a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. 2. Extinção da necessidade de adaptação do veículo e o limite da potência, ao invés, foco em requisitos relacionados à própria deficiência apresentada. 3. Ampliação da isenção para pessoas com síndrome de Down. 4. Limitação de isenção a um único veículo terrestre por pessoa com deficiência e cujo valor de mercado não ultrapasse o limite de R$200 mil. E 5. Isenção do imposto para veículo automotor sinistrado. Em síntese, esse é o relatório. Eu passo ao voto e passo direto à disposição final do deputado Mário Mota, que compreende que essa matéria é rígida no tocante à iniciativa, adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário, visto que não se trata de tema reservado à lei complementar, e em conformidade com a boa técnica legislativa. O deputado Mário Mota, então, pelas razões delineadas e com fundamento nos preceitos regimentais do artigo 73, 1, 2 e 6 e 144, 2 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, conduz, no âmbito da Comissão de Constituição, Finanças e Tributação, pela aprovação do referido projeto de lei 413/2025. Pela aprovação, parecer e voto, deputado Napoleão Bernardes, que fala em nome do deputado Mário Mota, ao projeto de lei 0413/2025 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concorda permaneça como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, presidente. Ficou sob minha responsabilidade o relatório e voto ao projeto de lei 402/2025, que altera o artigo 21 da Lei 17.877 de 2019, que altera a Lei número 17.763 de 2019, que institui benefícios fiscais relativos ao imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e que concede benefícios fiscais relativos ao ICMS nas hipóteses específicas, da qual vou especificar agora. Conforme a exposição de motivos feitas pelo Secretaria de Estado da Fazenda, acostado nas páginas 4 a 7, a proposta visa prorrogar até 2028 benefícios fiscais relativos ao ICMS, concedidos de forma de crédito presumido a estabelecimentos fabricantes de farinha de trigo e mistura para pães, mandioca e derivados, móveis e torres e estruturas elétricas para energia. Os benefícios foram aderidos pelo Estado de Santa Catarina à razão da concessão pelo Estado do Paraná, como permissivo legal para tanto constante na Lei Complementar 160 de 2017 e no convênio ICMS número 190, também de 2017. Tendo em vista a prorrogação da vigência dos incentivos pelo Estado do Paraná até 2028, o projeto de lei em exame objetivo estender a validade e adesão
catarinense pelo mesmo período. Além disso, o projeto de lei autoriza o Poder Executivo a prorrogar esses benefícios por decreto, caso o mesmo ocorra no Estado paranaense. 2 emendas aditivas foram apresentadas ao projeto de lei, ambas de autoria do eminente deputado Luciano Carminati. A primeira, que propõe a alteração da redação do artigo 1º da Lei 19.184, de 25, com o objetivo de regularizar a cobrança do ICMS, deferida a operações internas com leite fresco realizadas por produtor rural ou cooperativas, prevendo a dispensa do recolhimento do imposto nas hipóteses de interrupção do deferimento em função de saídas com redução da base de cálculo, bem como a remissão da anistia dos créditos tributários referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a janeiro de 2025. A segunda emenda, a inclusão do dispositivo que concede isenção de ICMS, incide sobre a energia elétrica gerada por unidades consumidoras que realizem microgeração ou mini-geração distribuída nos termos da resolução. Por fim, registra que a deputada Luciana solicitou a retirada da emenda aditiva número 1, aquela que primeiro foi lida. Da análise da matéria, observe que o projeto de lei 412 visa alterar o artigo 21 e dos artigos 4º, 7º e 8º da Lei 19.052, de 24, para prorrogarem até 31 de dezembro de 2028 a vigência dos benefícios fiscais relativos a ICMS concedidos e determinados segmentos industriais. Trata-se de créditos presumidos aplicados às indústrias de farinha de trigo, mandioca e derivado de móveis e estruturas metálicas para energia. De plano, observa-se que o projeto não cria novos tributos, nem altera alíquotas, tampouco institui novas dispensas diretas, mas apenas prorroga os incentivos previamente concedidos, o que se encontra amparados pela Lei Complementar número 160, de 2017, Convênio de ICMS número 190, de 2017. Nesse sentido, observa-se a prorrogação e segue a adesão permitida para benefícios concedidos por outro Estado da mesma região. Assim, sobre o aspecto financeiro e orçamentário, a proposição está devidamente instruída. Por fim, ressalta-se que o projeto de lei também reforça a previsibilidade e a segurança jurídica às empresas beneficiárias, o que concebe um ambiente de negócio sem comprometer o equilíbrio das contas públicas ou incorrer em violação dos limites. Dessa forma, sobre a ótica dessa Comissão de Tributação, a proposição apresenta-se em conformidade com as exigências legais e regimentais. Passa por oportuna análise da emenda aditiva de lavra do deputado Luciano Carminati, que visa conceder a isenção sobre a energia elétrica gerada por microgeração e mini-geração distribuída. Note-se que, embora alinhadas às diretrizes de sustentabilidade e inovação energética, não encontra respaldo no convênio específico do CONFAS, que autoriza o Estado de Santa Catarina a instituir tal benefício nos termos propostos. A ausência dessa autorização compromete a legalidade da medida e expõe o Estado ao risco de questionamentos administrativos e judiciais, especialmente por parte dos órgãos de controle. De forma, também deve ser rejeitada a emenda aditiva na ausência de amparo legal para sua implementação. Por derradeiro, entende-se cabível a apresentação das 2 emendas com o objetivo de assegurar a efetividade na norma do tempo, por meio da promoção de maior clareza quanto à aplicação prática e segurança jurídica para os contribuintes e para a administração tributária estadual. Deve ser proposta a inclusão da emenda aditiva que insere o artigo 5º ao PL para estabelecer ao prazo de 60 dias para a implementação da Lei de Diretoria de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, contados a partir da publicação da norma. Do mesmo modo, com vistas a manter o índice do benefício a ser concedido aos contribuintes, é cabível a apresentação de emenda modificativa, ajustar a redação do artigo de vigência, de modo a indicar expressamente que a produção de efeitos da norma ocorrerá a partir do dia 1º de janeiro de 2025, ainda que a publicação da lei se dê em data posterior. Essa modificação tem como objetivo harmonizar a ampliação da norma como renovação do benefício concedido pelo Estado vizinho do Paraná, em respeito à segurança jurídica, prevenindo quaisquer dúvidas quanto à retroatividade dos efeitos legais da prorrogação dos incentivos, conforme previsto no conteúdo do próprio projeto de lei. Ante o exposto, com base nos regimentais do artigo 73, meu voto é pela aprovação do projeto e pela rejeição da emenda aditiva de lavra da deputada Luciana Carminati, pelas razões já expostas. Pela aprovação. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0414/2025, de autoria do governo, que tem como relator do âmbito interno dessa comissão o eminente deputado Sargento Lima. Sua Excelência,
optou pela aprovação da matéria, rejeitando a emenda da deputada Luciane Carminati, mas ressalto-se que tem uma outra emenda da deputada Luciane Carminati, que ela fez o encerramento de tramitação. Isso. E também tem a questão da retroatividade que para a partir de 1º de janeiro de 2025. E a aplicabilidade para a Fazenda tem que aplicar dentro de 60 dias. Então, o relatório e voto. Em discussão, o relatório e voto do deputado Sargento Lima. Com a palavra, o deputado Luciano Carminati. Desculpa. Presidente, nobre colega relator, nós apresentamos essa emenda aditiva ao PL 412 de 2025, que concede isenção de ICMS sobre energia gerada por unidades consumidoras que realizam a microgeração ou mini-geração distribuída. Nós apresentamos também uma emenda em relação à questão do leite, que eu retirei em função da emenda da bancada do Oeste, que era mais abrangente. Então, retirei esta emenda, mas mantive a emenda em relação à isenção do ICMS sobre a energia elétrica gerada pelas unidades consumidoras da microgeração ou geração distribuída. Por que assim eu fiz? Porque já temos vários estados, se não me enganar, são 5 estados já, que têm isenção do ICMS. Aqui em Santa Catarina, nos últimos anos, nós temos visto crescer a organização de cooperativas de pequenos agricultores familiares ou de empresários, pequenos empresários, cidadãos, enfim, pessoa física que tem se juntado para produzir energia elétrica, e são pequenos empreendimentos. Então, se isso está acontecendo em outros estados, nós entendemos que Santa Catarina também pode fazer. Já fiz uma conversa com o secretário Cleverson e também com o próprio governador, e o próprio secretário Cleverson me disse que o impacto financeiro é baixo, que não teria uma renúncia de receita robusta. Pois bem, nós estamos desde o ano passado, na última sessão itinerante, a de Chapecó, tratando disso internamente no governo. E é um empurra que nunca termina. Do outro lado, tem lá os agricultores pagando ICMS sobre energia. E a gente concede aqui tantos benefícios para setores que têm um faturamento ou uma renda muito maior, mas para os agricultores familiares parece uma missão quase impossível. O governo alega que tem que ter autorização do CONFAS. Já tem. O convênio do ICMS 16 de 2015 autoriza os estados a concederem isenção do ICMS para energia elétrica gerada por sistemas de microgeração e mini-geração distribuída com potência de até 1 mega. Então, já tem convênio do CONFAS. O que está faltando? Está faltando o Estado aderir. Nós fizemos esta provocação para dizer que nós não somos idiotas. A Fazenda fica empurrando que tem que ter convênio do CONFAS, já tem convênio do CONFAS, e o que está faltando é o governo aderir, para cumprir, inclusive, a palavra do governador, que disse a mim que é favorável, que tem que ajudar os pequenos microgeradores de energia. Então, eu só quero poder fazer esse debate aqui, o deputado está rindo, que sabe que eu estou certa, né, presidente? Porque não se trata de ter convênio já tem, trata-se de tomar a decisão de aderir, para fazer cumprir a lei que outros estados já têm. Obrigada, presidente. Deputada Luciane Carminati, eu vou me permitir, com a concordância do deputado Sargento Lima, Vossa Excelência é pertinente, o pleito de Vossa Excelência é pertinente, o pleito de quem gera energia até 1 mega, né? Mas, infelizmente, o governo não aderiu ao convênio do CONFAS. O CONFAS autorizou para certos estados,
Mas para que um Estado possa dar o benefício fiscal, ele tem que aderir ao convênio e ele não o fez, né? Então, Vossa Excelência afirma que o governador concorda, que o secretário da Fazenda concorda, mas, infelizmente, o CONFAS ainda não tomou conhecimento de que o governo concorda. Então, não tem como colocar na lei. Acho que o Lima podia fazer essa ajuda aqui, já que os dois concordem, é só colocar no papel, né? Mas, senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a presente discussão, e parto para a votação. Os senhores deputados concordam com o parecer do voto do deputado Sargento Lima, permaneça como vocês estão. Aprovado por unanimidade. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, relatar aqui o projeto de lei 433 de 2025, o qual altera o artigo 31 da Lei 10.297, que dispõe sobre o imposto sobre circuladoria de circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação, ICMS, e estabelece outras providências. O autor do projeto é o Governo do Estado. E o projeto ele havia recebido uma emenda aditiva de autoria da deputada Paulinha, cujo objetivo era de expandir o conceito dos saldos credores acumulados, passíveis de transferência e abrangendo também crédito decorrente de operações isentas não tributadas. A referida deputada, ela acabou optando pela retirada, né, pela autora da presente emenda. Portanto, nós passamos agora ao exame, né, da presente propositura, que visa permitir que o crédito presumido de 4% incidente sobre as entradas de suínos e aves produzidos em Santa Catarina, previsto no item 39 do anexo 1º da Lei 17.763 de 2019, que faz remissão de CMS, reconhecido como crédito, passe a ser reconhecido como crédito de CMS acumulado, possibilitando a sua transferência a outros contribuintes, desde que proporcional às saídas à exportação. Esse ajuste, ele visa facilitar o aproveitamento dos créditos gerados em operações isentas de ICMS, no caso, as exportações, com isso também fortalecendo a liquidez financeira das empresas. Já sobre a visão da Gerência de Tributação da Secretaria da Fazenda, por meio do parecer número 87 de 2025, estima um impacto financeiro de 116 milhões anuais, decorrente do maior aproveitamento do crédito presumido pelos contribuintes, calculado com base em dados históricos de operações de exportação de suínos e aves no nosso Estado. Já a própria Secretaria da Fazenda afirma que o valor está contemplado no anexo de metas fiscais da Lei de Diretriz Orçamentária de 2023, a qual prevê 473 milhões para o exercício de 2025, não caracterizando, portanto, renúncia fiscal, uma vez que a proposta apenas ajusta a legislação para viabilizar a transferência de créditos já concedidos. Na verdade, na prática, a medida garante que o crédito presumido relativo à entrada de aves e suínos vivos no valor de 4% seja considerado crédito acumulado proporcionalmente às exportações. Apesar de não se tratar de um benefício fiscal, ele apenas de um ajuste para permitir o usufruto do benefício. Apenas como crédito presumido, muitas empresas estavam perdendo esse benefício. Agora, passando a Secretaria da Fazenda, permite com que seja utilizado como crédito acumulado, atendendo aí a toda uma negociação com o setor estratégico que é a agroindústria, né, do setor de carne de Santa Catarina, ser um segmento altamente protagonista no nosso Estado, e com isso pode passar a utilizar esse crédito também em investimentos aqui no Estado.
mas sempre proporcional ao volume de mercadoria exportado. Face a isso, o nosso voto no âmbito desta comissão é pela aprovação ao projeto de lei 433 de 2025. É pela aprovação, para ser voto, do eminente deputado José Milton Schaeffer, ao projeto de lei 0433/2025, de origem do Governo do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado unanimidade. Deputado Camilo Martins, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, boa tarde, presidente, nobres colegas deputados. Eu tenho aqui para relatar o projeto de lei 414/2025, que altera as leis 10.297 e 17.763/2009, que concede benefícios relativos ao ICM do Estado de Santa Catarina sobre a prestação de serviços interestaduais e municipal. O projeto em questão, ele trata de algumas reduções que eu vou aqui expor. A primeira, redução da alíquota de ICMS incidente sobre a operação de veículos elétricos e híbridos para o transporte de mercadorias, de 17% para 12%, corrigindo distorções que penalizavam veículos movidos a fontes limpas. Outro, institui o crédito presumido ICM no valor equivalente a até 30% do imposto devido às operações com determinados produtos utilizados pela indústria gráfica. Mais um, suspensão do recolhimento de ICM de incidente no desembaraço aduaneiro de materiais importados sem cobertura cambial destinados à manutenção e ao reparo de aeronave pertencentes à empresa autorizada a operar no transporte comercial internacional utilizada na atividade para estocagem do regime aduaneiro específico de depósito afiançável. D. Inclusão da macroalga entre os produtos primários com isenção de ICMS em operação com matéria-prima nas formas in natura, seca, extrato, gel em pó, enquanto vigorar o ICM 58/2025. Objetivamos fomentar a bioeconomia marinha no nosso Estado. E instituição de crédito presumido do ICM equivalente a 2,5% da base de cálculo do imposto devido na operação própria interestadual sujeita à alíquota de 12% sobre circulação de eletrodoméstico produzido pelo próprio estabelecimento, observando os limites e condições estabelecidas em regulamento, desde que estabelecido industrial esteja localizado em município que esteja em funcionamento o Instituto Federal de Santa Catarina e a Universidade UDESC possua ou instale unidade fabril no município e realize investimento superior a 4,8 milhões. F. Simplificação do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense para revogar o dispositivo da Lei 13.342 de 2005, que concedia tratamentos especiais a empreendimentos agroindustriais com arranjo produtivo envolvendo o município de baixo IDH. Esses são a síntese do projeto. A Procuradoria do Estado se manifestou pela constitucionalidade, legalidade e regularidade formal da minuta. A Diretoria do Planejamento Orçamentário informou que a proposta está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria de Estado, Indústria e Comércio apresentou ofício no qual manifestou favoravelmente ao PRODEC. Esse projeto veio à pauta no dia 3 de julho de 2005, seguiu para a Comissão de Finanças, o qual foi designado relator. Foi apresentado duas emendas. A primeira emenda do deputado Napoleão Bernardes, que é uma emenda modificativa 01, o qual pretende reduzir os requisitos necessários para a concessão de crédito presumido sobre circulação de eletrodomésticos, para que não seja necessário que a unidade fabril esteja localizado em município que possui Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFSC, ou Fundação de Estado de Santa Catarina, o UDESC, mantendo tão somente o requisito de investimento superior a 4,8 milhões. E outra emenda também apresentada pelo deputado Napoleão Bernardes, apresentou a emenda modificativa 02, qual pretende acrescentar 2 produtos às mercadorias utilizadas pela indústria gráfica, cuja operação será objeto de concessão de crédito presumido. Esse é o relatório. Passo ao voto. Essa comissão pretende analisar aspectos orçamentários e financeiros sobre a luz regimental, em face a eventual conformação ao PPA, LDO e LOA. A proposta, no tocante à redução da alíquota para veículos elétricos em concessão de benefícios fiscais
relacionados ao regime aduaneiro especial, depósito ofensável e isenção de CMF em operação de macroalga é acompanhada da estimativa ao montante de renúncia fiscal do exercício 2025 a 27, nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a compensação dos montantes da renúncia é prevista por meio de alíquota de CMS sobre combustível e aumentará a arrecadação na ordem de 400 milhões e 200 mil reais, conforme o convênio ICMS 126 e 127, observando, portanto, o previsto no artigo 14, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, como está devidamente documentado que a renúncia de receita será compensada pela aumento de alíquota de CM sobre os combustíveis, os requisitos estão presentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, em relação à instituição de crédito presumido de CM nas operações com determinados produtos utilizados pela indústria gráfica e na indústria de eletrodoméstico, registra que o artigo 4º da LC 160 permite o afastamento das exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando comprometerem a aplicação de seus dispositivos. Desse modo, a ausência de comprovação da compatibilidade com a LDO e da demonstração da renúncia foi considerado na Lei de Orçamentária Anual ou compensado por meio de medidas de aumento de receita está justificado. Por fim, quanto à simplificação do Programa de Desenvolvimento da empresa catarinense, ressalto que, apesar da exposição de motivos e manifestação da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços afirmar que a medida não tem efeito na arrecadação tributária e não acarreta qualquer renúncia de receita, a proposição efetiva acarretará, sim, renúncia de receita, uma vez que busca simplificar os requisitos para concessão de tratamentos especiais a empreendimentos agroindustriais, de modo que acabará abrangendo mais desse empreendimento no regime de tratamento especial. Entretanto, não foram cumpridos os requisitos legais da Lei de Responsabilidades Fiscais. Neste viés, devido à ausência dos requisitos legais, apresento emenda para o fim de suprimir o artigo 8º do projeto de lei original. Também apresento emenda aditiva que prevê prazo de 60 dias a partir da publicação dessa lei para que a Diretoria de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda possa se adequar a implementar o dispositivo na presente lei. Quanto à emenda modificativa número 1, apresentada pelo nobre colega deputado Napoleão Bernardes, ao qual hoje se faz aqui substituindo o deputado Mário Mota junto a essa comissão, ao possibilitar a concessão de crédito presumido à indústria de eletrodoméstico localizada em qualquer cidade de Santa Catarina, independente de município, possuir Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia ou a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, IFSC e UDESC, a proposição resgata o princípio constitucional de isonomia tributária, previsto no artigo 150 da Constituição Federal. Por esse motivo, a emenda modificativa 01 deve ser aprovada. No que tocante à emenda modificativa número 2, também de autoria da União, ressalto que o objeto trata de benefício fiscal a ser instituído por adesão a benefício regulamentado pelo Estado do Paraná por meio de regulamentação do Estado ICM do Estado do Paraná, aprovado por decreto. Então, nessa condição, a adesão ao benefício fiscais concedido ou prorrogado por unidade federal da Administração está autorizado na Lei Complementar 160 e prevê as condições de ter alcance igual ou menor ao benefício concedido no Estado original. Contudo, a emenda modificativa que trata da concessão de crédito presumido de operações relacionadas à indústria gráfica pretende ampliar a abrangência do benefício fiscal instituído pelo prato oral. Isso porque o benefício instituído naquele Estado não abrange cartuchos ou copo plástico, que é objeto principal dessa emenda, razão pela qual eu voto pela rejeição à emenda em questão por violação ao convênio ICMS 190/2017. Pelo exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação do projeto de lei 414/2025, com as emendas modificativas apresentada número 1, apresentada pelo deputado Napoleão Bernardes, e as emendas aditivas e supressivas apresentada por este relator, e pela rejeição da emenda modificativa 02. Esse é o meu voto, presidente. Senhores deputados, relatório e voto do eminente deputado Camilo Martins ao projeto de lei de número 414/2025.
Sua Excelência, ao fazer o seu relatório e voto, opta pela aprovação, no entanto, acatando uma emenda do deputado Napoleão Bernardes, rejeitando outra emenda do deputado Napoleão Bernardes, mas de próprio punho, o deputado Camilo faz duas emendas de relator, suprimindo o artigo 8º, que é a questão do PRODEC, que é muito importante, é de comum acordo com o Governo do Estado, e também fazendo a emenda aditiva, dando 60 dias para que a Diretoria de Administração Tributária faça a aplicabilidade da lei. Aliás, essa é uma questão que muitas das leis que tramitou nesse Parlamento hoje foram colocadas em emendas, dando prazo à sua aplicabilidade. É muito importante, para que não possa ficar lá parado e todos que tenham benefício concedido, né, sejam atendidos de forma rápida. Então, esse é o relatório e voto do deputado Camilo Martins em discussão. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Marcos Vieira, deputado relator dessa matéria, deputado Camilo, e agradeço a ambos pela compreensão em relação às temáticas aqui tratadas e em relação às emendas apresentadas. Caros colegas de Comissão de Finanças, agradeço também muitíssimo a deferência do deputado Mário Mota, a quem substituo aqui hoje, excepcionalmente na Comissão de Finanças, e posso, portanto, fazer uso da palavra, mas também fazer a condição de voto nesse momento tão importante. A matéria, em primeiro momento, trata do setor de eletrodomésticos e a história do desenvolvimento de Santa Catarina, do desenvolvimento econômico de Santa Catarina, também passa por esse setor, que é um setor muito estratégico e um setor muito importante, de indústrias genuinamente catarinenses, que têm, inclusive, um espírito familiar e empresas longevas, dada a inovação, a tecnologia, mas a credibilidade e a solidez desses grupos de empreendedores, como disse, genuinamente catarinenses. Para dar apenas um exemplo para os nossos colegas, observar a região do Médio Vale do Itajaí, única e exclusivamente observando a região do Médio Vale do Itajaí. Nós temos uma empresa centenária que é a Vank, de Indaial. Nós temos uma empresa rumo ao centenário, que é a Miller, de Timbó. Nós temos duas empresas da casa dos 65 anos, a Ártico de Blumenau e também a Fischer de Brusque, para ficar apenas no exemplo das empresas do Médio Vale do Itajaí. Portanto, são muitas empresas, milhares de empregos diretos, e essa é uma cadeia produtiva muito diversificada e integrada, portanto, são tantos outros milhares de empregos indiretos. Então, em primeiro lugar, a importância do reconhecimento da iniciativa do Governo do Estado em instituir esse benefício fiscal. E, em segundo lugar, o reconhecimento e a defesa da emenda apresentada, acatada no relatório do deputado Camilo Martins, a quem a gente pede aos colegas da Comissão de Finanças a aprovação dessa emenda. Porque pelo texto original e pela redação original, e de boa fé por parte do governo, porque foi um copia e cola do incentivo fiscal do Paraná. E no incentivo fiscal do Paraná, faz a vinculação do benefício fiscal a que a empresa necessariamente esteja no município, nem sequer na área de abrangência, mas no município em que haja um campus do Instituto Federal de Santa Catarina ou da Universidade do Estado de Santa Catarina. E, inclusive, algo muito curioso, essa emenda e o texto original nem sequer prevê que haja um convênio, um acordo de cooperação técnica, não precisa haver nenhuma vinculação da indústria com aquela instituição de ensino, única e simplesmente a coincidência de estar naquele território. O que, trazido para Santa Catarina, traz de todo uma injustiça, porque a gente gera uma situação de desigualdade entre semelhantes, e aí fere todo o princípio da concorrência leal, da isonomia da competitividade. Nós teríamos esse incentivo fiscal única e exclusivamente nos municípios que fossem necessariamente sede de um campus, ou do Instituto Federal de Santa Catarina, ou da UDESC. Então, num município que houvesse uma indústria, num município em que houvesse uma instituição dessas de ensino, poderia haver o benefício. E no município vizinho, limítrofe, na barreira geográfica, não. Então, a nossa emenda visa corrigir essa distorção por um princípio da concorrência leal, equânime, justa e em torno de equidade. Isso é o que a gente defende. Eu agradeço muito o empenho do deputado Marcos Vieira e do deputado Camilo Martins. Rogo aqui aos colegas da Comissão de Finanças pela aprovação dessa emenda. Por fim, em torno do setor gráfico, o setor gráfico desempenha um papel relevante no estado de Santa Catarina. São mais de 1.000 empresas, são mais de 10.000 empregos.
é um parque industrial diversificado. Nós temos em Santa Catarina empresas dos mais diversos portes, desde pequenas gráficas locais a grandes multinacionais, e, portanto, a instituição desse benefício, que nós somos a favor e defendemos, é muito importante, é um instrumento decisivo para atrair investimentos, reter negócios e garantir mais competitividade. O benefício que está sendo votado aqui, o texto original, prevê um incentivo fiscal principalmente para a questão dos rótulos, etiquetas e adesivos, que tem uma grande incidência aqui no ramo gráfico da nossa Santa Catarina. E o que nós estamos defendendo, compreendemos o teor do voto do relator, e o que eu conclamo aqui também à Comissão de Finanças é que nos ajude numa etapa posterior. Vamos ser favoráveis, é claro, e é importante que se reconheça, é estratégico esse incentivo ao setor de rótulos, etiquetas e adesivos, mas há um outro setor da indústria gráfica que ainda precisa também desse ganho de competitividade, que é o setor das embalagens, das caixas que utilizam papel cartão e, portanto, ampliar esse incentivo também para a matéria-prima do cartucho e dos copos plásticos, para que haja competitividade também neste outro ramo do setor gráfico. Então, entendemos aqui o teor do voto do deputado Camilo e a gente conclama, especialmente aqui os deputados da Comissão de Finanças, para que etapa seguinte nós possamos, em conjunto, fazer um trabalho para também incluir nesse incentivo fiscal o papel cartão, o cartucho, os copos plásticos, para que a indústria gráfica como um todo, em todos os seus segmentos, possa ter a equidade aí nesse seu incentivo fiscal. Obrigado, senhor presidente e relator. Antes de encerrar a discussão, ainda, deputado Jair Mioto, mas há uma reivindicação para que continue na comissão o deputado Mário Mota. Deputado Jair Mioto. Antes deputado Jair Mioto, eu quero saber, presidente, onde é que vai ser o almoço? É no teu gabinete? O almoço. Onde é que vai ser o almoço? Entendi, deputado Camilo. O almoço. Tem um almoço, sim, depois o Jair Mioto vai pagar o almoço. Por minha conta. Senhor presidente, apenas parabenizar pela aprovação da isenção de semestre da macroalga e também parabenizar o deputado Napoleão. Assim nós vamos conseguir atender, independente de ter sede da Universidade Estadual, do IFSC, todos os municípios. Obrigado. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Deputado Sargento Lima, ainda, por gentileza. Presidente, só rapidamente aqui, no início dessa reunião aqui, o senhor nos reuniu ali no centro, ali de forma... e diligentemente explicou qual seria a dinâmica da reunião. Praticamente 1 hora nós levamos ali para discutir uma situação que era do pedido de vistas, que é um acordo de líquidos, ele é soberano, inclusive, sobre o regimento. Nós poderíamos ter... perdemos praticamente 40 minutos ali naquela discussão, e de uma discussão que não era estranha à pauta ali. Então, quando os deputados chegam no início da reunião, muitas vezes eu suspendi 2 agendas agora nesse momento, acreditando que 1 hora atrás eu estaria livre, né? Então, pedi para todo mundo, quando o presidente da comissão chamou, se reúne, escuta ali 5 minutinhos a explicação ali, não custa nada a ninguém. Era isso, presidente. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação para ser levado o deputado Camilo Martins ao projeto de lei 414/2025. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra aprovado. Senhores deputados, um bom almoço para todos, mas continuem aberto ainda a reunião da Comissão de Finanças e Tributação.